queridos, graça e paz, olha aí ao vivaço com você aí nessa aula incrível de hoje com o pastor Mauro Silva, ele que já está presente aqui para fazermos aqui um podcast maravilhoso sobre como operar o som da sua igreja. Daqui a pouco eu vou mandar o link para ele já mandar para o pessoal que ele já fez contato, para que todos possam entrar na live. Vou dar só uma conferida aqui. Aqui um podcast maravilhoso sobre... Isso, tá show o som. Agora eu vou mandar para o pastor Mauro e ele vai mandar para os outros. Tá bom, Mauro? Então só você ver aí agora. Gente, esses 5 minutinhos que a gente fica aqui é justamente para melhorar a qualidade, como nós vamos chegar lá, tá bom? Então aqui, ó. Olha aqui, vou mandar aqui, cadê o Mauro? Cadê o Mauro? Tá aqui. Então, eu já aproveito e mando para muitos pastores. Eles já vão já. Aqui, ó. Foi. Agora, só chegar aí. Chegou. É só agora, compartilha. Compartilhar isso aqui. É. E vou mandar para as pessoas agora. Aquele pessoal que você mandou pro... Uhum. Que ia acontecer, você pode mandar para eles, tá? Sem problema. Então vamos lá. Quem mais eu mando aqui? Tem mais gente aqui para mandar. Pessoal, entre em contato conosco aí, vai pedindo suas dicas, perguntas. Fala alguma coisa para nós podermos fazer um podcast muito proveitoso hoje aqui, tá bom? Vamos lá. É muito interessante, muita gente passando dificuldade com som, às vezes compra tudo novo e não funciona, existe segredo, e Mauro vai contar todo o segredo para você, como você pode resolver o problema do som de sua igreja, ok? Então deixa eu só também aproveitar aqui, mandar para bastante gente. E só vai interessar aquelas pessoas que realmente é enjoado com o som. Verdade. Tem gente, Mauro, que não liga. O som pode estar chiando, pode estar rachando, pode estar acontecendo o que for, não está nem aí. Mas o som tem que ser de qualidade, gente. Para duas pessoas, Deus e o público que você está transmitindo ali aquele culto. Tanto o culto ar livre como o culto... dentro da igreja, é muito importante que você consiga melhorar e ajudar a melhorar o som da sua igreja. É muito interessante, muita gente passando dificuldade com o som, mas o som tem que ser de qualidade. Estou mandando aqui para algumas pessoas. Pode mandar, já tem aqui gente ao vivo. Que bom. Participando. Vai mandando um comentário dizendo que você está presente para a live ficar boa. Né? Eu preciso da participação de vocês. Né? É importante que você participe, é importante que você venha entrar aqui na live. Eu vou encher Mauro de perguntas, que ele tem resposta para tudo isso aqui. Sim. E vai ser muito legal. Deixa ele só terminar ali, que nós vamos mandar... Estou terminando. Terminando, hein? Nós vamos já... Porque tem muita gente. Muita gente. E vai mandando para quantas pessoas puderem. Essas pessoas vão mandando para outras pessoas. Vão mandando, pedindo para compartilhar. Aí. E vamos lá. Muita gente, pessoal, tem dificuldade com som. O Mauro aqui foi uma bênção. E Já mandei para algumas pessoas. Já mandou? Já mandei. Só aguardar. Se você quiser manter lá aberto, para poder observar as perguntas, vai no Face, né? No Face. Se clicasse no link lá no Zap, você abria já direto. Ah, tá. Vai no Zap lá? Aqui, já está aqui. Já está aí, ó. Opa. Agora é só baixar o som. A gente não dá microfonia aí. Então. Aí aqui tu vai acompanhando. Amém. Né, o pessoal que vai participando direitinho aí. Tá joia. Tá bom? Tá joia. Olha, pessoal, eu estou aqui com o pastor Mauro Silva. Mauro me ajudou muito aqui na igreja, sempre gostou de usar
de mexer com som, sempre gostou de mexer com equipamento. Ele me contou uma vez que ele tinha uma equipe de som. Aí eu queria saber já de agora, Mauro Silva, pastor, meu amigo, nosso companheiro, vem aqui na igreja, dá uma caprichada às vezes aqui pra gente, está sempre cooperando. Eu queria saber, Mauro, já de início, como você entrou nessa questão de som? Você foi por acaso ou você foi entrando porque gostava? Como é que foi esse início aí da sua carreira de mexer em mesa, em equipamento de som? Fala pra gente. Pastor, primeiramente quero agradecer essa oportunidade, né? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui na igreja, falando com o pastor, participando desse podcast. Bom, pastor, tudo começou, eu desde criança sempre gostei de som. E o meu irmão, ele já trabalhava com equipamento de som em São João de Meriti, e ele começou a me ensinar alguns segredos, e aquilo foi me atraindo, eu fiquei apaixonado por som, né? Chegou um tempo, um certo momento da minha vida, que eu montei até um equipamento de som. E eu sempre tive vontade de aprender. Eu começava a pesquisar, eu ia em alguns lugares, eu vi equipamento de som, os aparelhos, tive muito aparelho de som, né? Já tive mesa de som também, tenho mesa de som pequena, e isso foi desenvolvendo o meu ouvido. Eu comecei a entender como que funcionava e comecei a passar para algumas pessoas. Como eu estou aqui, né, para passar um pouquinho da minha experiência. Bacana. O que acontece? Pastor, você que é líder, que já está aí, compartilha esse vídeo, gente. É uma importância tremenda. É muito importante você participar desse podcast, dessa aula, porque são aulas grátis. Nós estamos fazendo um lançamento para daqui a pouco essa aula ela vai ter um custo. E aqui o Mauro não vai esconder nada, ele vai falar tudo do que corresponde à técnica, a como usar som, tá bom? Como usar a mesa de som, como usar os botões, né? Médio, agudo, grave e tal. Ele sabe tudo sobre isso. Então, se a tua igreja está passando por essa dificuldade, e o pastor, Mauro, às vezes tem que mexer em tudo, ele que mexe em tudo. É verdade. E não sabe, né? A maioria do pastor não conhece, não tem conhecimento. Às vezes não conhece e não tem tempo. E não tem tempo. Mas às vezes também ele tem que colocar alguém. E esse alguém que ele coloca também não sabe. É só um voluntário. É voluntário. Ele tem tá boa lá, vontade, mas não entende. Ele não entende do som, então ele é jogado lá também. Vai mexendo aqui, vai mexendo ali, aí vai bagunça tudo. E tem aquela igreja também que todo mundo mexe. Todo mundo mexe, que é ruim, isso não é bom. Não é bom, todo mundo mexe. Todo mundo vai lá, aumenta, outro vai lá, diminui, outro vai lá e mexe no grave. Um volume mais alto que o outro. Exatamente. Sem falar que tem o músico ainda que fica pedindo para levantar, ou para baixar, ou para qualquer coisa aí. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso e ele vai nos mostrar várias coisas sobre isto. Eu quero fazer aqui, por exemplo, qual a diferença entre um técnico de som e um apertador de botão? Então, tem gente que só aperta botão, mas não sabe o que está fazendo. O apertador de botão é o voluntário. Aquele que quer ajudar na igreja, mas ele não tem uma noção técnica. Ele não tem noção de o que é grave, o que é agudo, o que é médio, o que é ganho. Né? Ele não tem noção do que é. Ele só sabe aumentar o volume ou apertar quando é necessário, para tirar o som do microfone, para tirar um som de um instrumento. O técnico de som é aquele que tem o conhecimento profundo do para que serve o ganho, para que serve o volume master, para que serve, né, os gates, para que serve um processador de áudio. Então ele conhece tudo, mas infelizmente nas igrejas não se tem um técnico, um profissional que fica operando uma mesa de som. Tem um voluntário que está com boa vontade e aumenta o volume quando alguém está pedindo para aumentar o volume. Quando o pastor pede para aumentar, ele aumenta e abaixa. Mas ele não tem uma noção, ele não tem um ouvido afinado para saber se está precisando de grave, se está precisando de médio, se está precisando tirar um pouquinho do agudo. Ele não tem essa percepção como um técnico tem. Por isso que fica difícil, às vezes, de uma igreja com equipamento grande,
ter uma boa qualidade de som. Por isso. Maravilha. Na sua visão, Mauro, qual o papel espiritual daquele cara que está ali atrás da mesa do som, escondidinho, quase ninguém nota ele? Mas qual o papel espiritual que ele tem? Você acha que ele tem um papel espiritual importante? Tem um papel espiritual muito importante, porque ele está sendo responsável para comandar o equipamento de som para que não haja nenhum problema. Mas para que isso venha acontecer, ele tem que orar, ele tem que pedir a Deus para que dê orientação. Senhor, eu não entendo de som, eu não conheço, mas o Senhor pode me ajudar, para o Senhor possa me dar uma visão para que eu possa fazer o melhor. Ele tem que ter essa visão espiritual para que Deus possa, naquele momento, alertar de alguma coisa que esteja de errado no equipamento de som. Outra coisa, por quê? Porque é o seguinte, um som dando microfonia, chiado, zoeira, tira a atenção das pessoas. Sim. E isso acaba quebrando um pouco a espiritualidade, porque as pessoas estão olhando para um lado, olhando para o outro. Tira atenção. Tem pessoas que elas não gostam de muito barulho na igreja. Tem pessoas que se incomodam quando dá uma microfonia que não é para dar microfonia, mas muitas vezes acontece de dar uma microfonia. A gente vai falar o porquê que dá microfonia, o que é microfonia, a gente vai falar sobre isso. Então, e existem pessoas que elas não querem ouvir muito barulho na igreja. E quando o barulho é exagerado, um som de uma guitarra, de um baixo, quando é um som de microfone muito alto, a pessoa se sente incomodada ao ponto de nem voltar para o culto. É verdade, já aconteceu isso. A gente que lida com a igreja há muito tempo sabe, eu já tive essa experiência aqui na igreja. Gente de idade que foi lá para fora deixar passar o momento da música, do louvor, porque isso não aguenta a zoeira. Muito barulho. E ainda mais criança, e ainda mais hoje em dia com esse aumento do autismo, né, por exemplo, muitas crianças, muitas pessoas que não estão podendo escutar aquele muito barulho. Eu conheço gente que comprou aquele tapa, né, para poder a criança não ficar escutando aquele barulho. E isso é um problema sério. Hoje aqui nesse podcast, Mauro vai falar de tudo. Problemas que todo mundo passa, qualquer pastor. Quem tem som bom, quem tem som ruim, todo mundo passa. Porque o problema não está, às vezes, no equipamento. No equipamento. Muitas vezes não. Muitas vezes não está. E outra coisa, se você quiser um cara para mexer no seu som, pastor, Mauro, eu comprei um som aqui, uma mesa digital, comprei aqui uma caixa ativa, comprei um amplificador de última geração, só que está ruim de qualquer jeito, está do mesmo jeito, não melhorou, foi nada. Então, nota-se que o problema não está no equipamento. Não é no equipamento. Está em quem está mexendo. Como é que resolve isso, Mauro? Bom, você pode me convidar para ir na sua igreja, né, que nós vamos dar uma olhada no equipamento, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu comprei um equipamento bom, mas o som não está bom. O microfone é Shure, é um microfone de qualidade, eu tenho caixa de retorno, eu tenho um amplificador bom, que tem uma potência boa, mas na hora de executar na igreja, o equipamento não está legal. Por quê? Porque está faltando o quê? Uma boa equalização. Às vezes a pessoa que está operando, ela não sabe tirar uma microfonia. Às vezes o som está muito médio, está aquele som de lata. Você já percebeu o que acontece? Sim. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que é médio, não sabe o que é grave e não sabe o que é agudo. Ela não consegue tirar a microfonia naquele momento do culto. E quando uma pessoa vai cantar, vai ter uma oportunidade, às vezes a pessoa que vai cantar, ou o pastor que vai pregar, ele tem uma voz muito grave. E a pessoa às vezes não sabe baixar o volume ou equalizar de acordo com a voz daquele pastor, daquele cantor. Então, passam por muitas dificuldades. Mas você pode resolver esses problemas. Estamos aqui para poder solucionar o teu problema na igreja. A gente vai falar de tudo um pouquinho. Microfonia, o que é microfonia? A microfonia é o encontro da saída do som com a entrada, que na verdade é o microfone. O microfone está entrando o som da sua voz e quando ele dá de encontro com a saída de som, tiver com muito agudo, começa a pitar. E isso dá um problema muito sério, porque quando ele começa a pitar, pastor, queima o Twitter, pode queimar um alto-falante, e aí o som vai piorar, o som vai ficar fechado. Aí que vai dar mais um problema sério, porque você vai ter que gastar com o Twitter.
tem que fazer um reparo, é caro, não é barato, dependendo do tipo de equipamento, é tudo caro. Se queimar a bobina de um microfone, se for um Shure, por exemplo, é caríssimo. Né? Qualquer outro microfone também sem fio, hoje estão se usando 2 bastões, um microfone, um JWL, por exemplo, um Gadosh, um TSI de primeira linha, são microfones que têm cápsulas caríssimas. E essa microfonia causa esse choque do alto-falante com a entrada do microfone. Aí pode queimar ou a bobina, ou o tweeter, ou o próprio alto-falante. E se tiver muito alto, talvez até a saída do amplificador. Maravilha, maravilha. Está aqui o Alex Alves, que é daqui da igreja. Ele é ministro de louvor aqui. De vez em quando está ali no som também, me dando uma força. Está aqui na mídia também, no Data Show. E ele está falando o seguinte, ele trabalhou na igreja, na parte de som da igreja que ele congregou durante 16 anos. Desde 16 anos, aliás, que ele tinha, ele começou mexendo naquela caixa amplificada, depois em mesas pequenas. E quando eu era já da igreja metodista, tive o privilégio de participar de um curso básico em sonoplastia, que me fez ter uma melhor percepção nos áudios instrumentais e tal. O Alex está aqui, ele já tem uma base, tem uma noção disso aqui, legal. E eu realmente, ele me ajuda aqui bastante no início do culto e tal. Só que é o seguinte, tem eu e ele aqui, né? Aí ele está cantando, eu estou lá. E quando eu venho para cá pregar, ele está lá. Quer dizer, então é assim que a gente está revezando, porque não tem... Já fizemos muito isso, né? Já fizemos muito. Já fizemos isso aqui também. Muito. Eu participei muito disso. E eu aprendi a ter essa noção, né, praticando o ouvido. É como você vai tocar um instrumento, vai afinar um violão ou vai tocar um teclado, você tem que ter noção, né, de qualidade de som, como se estivesse afinando um instrumento. Tem que ter um bom ouvido para isso. Então, sobre a questão da microfonia, que ele disse que é o encontro... É o encontro da saída do som, né, entrando ao mesmo tempo no microfone, na bobina. É mais ou menos assim, quando a gente está com a caixa ligada e passa com o microfone em frente. Isso. Mas se estiver bem equalizado... Não acontece isso. Não acontece. Você pode passar em frente à caixa de som com o microfone. Se estiver bem equalizado, o agudo estiver numa frequência boa, o médio estiver numa boa frequência, o grave estiver numa boa frequência, você pode passar em frente que não vai acontecer nada. Não é só porque você passa de frente para uma caixa, é porque também não está bem equalizado. Tem que estar bem equalizado para que você passe em frente à caixa, porque várias igrejas passam com o microfone em frente à caixa de som e não dá microfonia. Legal, realmente esse problema de passar em frente à caixa de som e ficar pitando, tem que virar a caixa para o outro lado, ou então tem que afastar o microfone. E excesso de volume. Excesso de volume. Né? Excesso de volume também, dá isso. Maravilha, maravilha. E como resolver isso aí, no caso? Qual são os passos para ajustar? No caso, é equalizar, né? Equalizar. O primeiro passo é você reduzir um pouco o volume geral do microfone, daquele microfone, né? E também ver se o agudo ele está muito alto. Tem que diminuir aos poucos o agudo e o médio também, é grave, médio e agudo. O médio é justamente aquele som que bate ao mesmo tempo no grave e no agudo. Já está dizendo que é médio. Então você tem que diminuir o médio abaixo da metade. Porque o médio é que dá aquele som de lata, aquela imitação de som de lata, como se estivesse falando dentro de uma lata. Entendeu? Então quando você diminui um pouco o médio e você diminui um pouco do agudo, o agudo tem praticamente quase 100%, mas se você reduzir para 80% do volume, vai acabar essa microfonia. Vai acabar. Né? Isso aí depende também do tipo de equipamento que você esteja usando. Né? Você pode estar usando só uma caixa ativa. Você tem que ver como é que está a equalização da sua caixa ativa. Tem que ver como é que está a equalização da mesa. Porque você pode estar usando uma mesa e ligado numa caixa ativa. Então está entrando grave, médio, agudo numa caixa que também já tem grave, médio, agudo. Ainda tem ganho e tem volume geral. Entendi. Agora aqui é o seguinte. Caixa de som fazendo barulho, chiado, zumbido, estouro. Como identificar, ô Mauro, se é cabo, pode ser, né? Pode ser cabo. Como se é energia, pico, né? Ou então corte de energia, ou é
mesa, ou é problema na mesa? Como é que a gente identificar isso? O primeiro passo, quando começar a dar ruído, tem que ver se os cabos estão funcionando perfeitamente. A princípio, eu troco o cabo. Eu identifico em qual parte da mesa, qual microfone, qual instrumento está dando esse ruído, e eu vou trocar o cabo. Se continuar, eu vou dar uma olhada na energia da igreja. Se realmente está batendo a voltagem correta. Tem isso também, né? 110. Né? Que às vezes não está chegando 110. E você também pode olhar atrás do aparelho de som, se o teu aparelho de som ainda estiver aquela chavezinha que vai para 220, 110. Se a sua rede é 110 e o aparelho estiver em 220, ele vai dar um ruído. E vai queimar. Pode queimar. Pode queimar. Então ele não vai estar funcionando na voltagem correta. E vai ficar aquele zumbido, aquele som grosso, aquele som grave. Por quê? Porque não está recebendo a voltagem correta. Entendi. Muito legal isso. Mas, aí. A princípio, eu vou primeiro testar os cabos. Né? Vou testar os cabos primeiro. Vou olhar o primeiro ganho da mesa, ver se a mesa está com um ganho muito alto. O ganho é aquele botão vermelho que fica em cima do volume dos microfones ou dos instrumentos. É um volume de ganho que fica ali, está escrito gain. Tem que ver se ele está todo. Qual o volume que está aquele botão. Aquele botão. Maravilha. Deixa eu ver aqui mais coisa aqui. Nós vamos já perguntar ao Mauro. O Alex, de novo aqui falando o seguinte. Muitas vezes nos damos como satisfeito com situações difíceis, tais como algumas pessoas quando vão cantar. Elas acham que a voz dela tem que estar acima do indicado. E tem gente assim, né, Mauro? Sim. Tem gente que acha que agora tá fora do indicado. Já passei por isso muitas vezes. Da pessoa querer que a voz dela sobressaia mais do que as outras pessoas, ou até dos instrumentos. Só que acontece o seguinte, esse é um problema muito sério, porque muitas vezes o som está num volume adequado, mas os instrumentos estão altos. Às vezes uma guitarra está além do volume correto, um contrabaixo está com som muito alto, um teclado está com som muito alto. Então, a responsabilidade do técnico de som é justamente essa, regular o volume dos instrumentos. Entendi. Só que muitas vezes, quem está tocando o instrumento quer aparecer mais que o outro. Meu instrumento está baixo, aumenta mais o teclado, aumenta mais a guitarra. E não é assim, o técnico de som, o que está operando, ele tem a responsabilidade, né? E ele está apto a falar, olha, tá bom, tá ótimo aqui, da onde eu estou, o som tá legal, eu não posso aumentar mais que isso. Né? Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aqui. Tem muitas igrejas que fazem assim, pega uma cabine do operador de som, bota lá em cima, longe da percepção do povo. Eu já ouvi alguém dizer, e eu concordei, que o operador tem que estar no local próximo onde ele possa ter a mesma sensibilidade das pessoas. Ou ele pode ficar escondido lá. Ele pode estar escondido desde que aquela cabine onde está com o equipamento de som tem uma janela aberta. Ele tem que ouvir o mesmo que as pessoas estão ouvindo, a mesma qualidade. Ele não pode estar numa cabine fechada, porque ele não vai ter noção. Ele não pode ter um retorno dentro da cabine. Entendi. Ele tem que ouvir o mesmo som que as pessoas estão ouvindo, para que ele possa equalizar de acordo com que venha sair com uma boa qualidade. Entendi. Não pode aumentar o volume, porque o músico quer que aumente o volume. O músico adora. A bateria tem que estar no volume adequado. Infelizmente, a gente encontra bateristas aí que fazem muito barulho e tocam muito prato. Eu estou falando dos instrumentos porque também tem igreja que coloca microfones em bateria. Coloca em prato, coloca no tom, coloca no bumbo. Então, tem igrejas grandes que colocam microfones na bateria. Embora tenha bateria que é cercada com aquele aquário. E mesmo assim, a pessoa que está equalizando, ela exagera no volume, mesmo estando no aquário. Entendi. O Alex está dizendo o seguinte, o pastor José Mas entrou agora, Deus abençoe. Olha, só gente aqui da igreja assistindo.
Dá uma compartilhada aí para alguns pastores, para ver se alguém consegue entrar. O Alex está dizendo o seguinte, eu gosto de ler o comentário pessoal para a gente interagir. O Alex está dizendo o seguinte, por isso a importância de cada instrumentista ter seu fone de ouvido para se poder ouvir. Isso é muito bom. Quando a igreja tem condição para isso, né? A igreja tem o equipamento adequado. Tem igreja que não tem como ter esse microfone, esse fone de ouvido, né? São igrejas grandes e até a pessoa se adaptar a esse fone não é tão fácil. Uhum. Né? Tem igrejas hoje que estão optando em usar VS. VS, o que é? VS são instrumentos virtuais quando a pessoa está fazendo um louvor na igreja e esse louvor está pedindo um sax e não tem um sax ali presencial. Aí usa um VS. Então a pessoa tem que estar preparada para ela se adaptar ao VS, tem que usar o fone de ouvido e ao mesmo tempo o retorno que está de frente dela. Uhum. Não é toda igreja, não é todo equipamento que está se usando o fone. É importantíssimo o fone de ouvido. É importantíssimo para que a pessoa possa ter o retorno do que ela está precisando ouvir. Né? Além do instrumento dela, ela consegue ouvir o cantor também, o back, consegue ouvir outros instrumentos. Maravilha. Deixa eu falar aqui. E eu já passei para a pergunta 4 aqui, ainda estou na terceira aqui. No segundo bloco aqui das perguntas que eu estou fazendo para o Mauro. Gente, só aproveitando, o curso de operador de som de igrejas já vai acontecer em breve. E vai ser um curso online, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né, não é só do Brasil, pode participar com o Mauro e ele vai dar esse curso para você. Mostrando a mesa de som, né, direitinho. Os principais botões, grave, médio, agudo, ganho, explicando cada canal. Maravilha. Auxiliar a entrada de microfone. Maravilha. Então, isso que é importante, que tem muita gente que não sabe. Fora outras coisas, inclusive, ele estava me explicando outro dia, que tem uma pessoa que orientou, de até gente grande, que se pode botar contrabaixo na mesa de som. E aí, pode isso, mano? Eu não aconselho fazer isso. Não aconselho. Ligar, eu já vi na internet pessoas falando que pode ligar contrabaixo numa mesa de som. Ah, mas já existe mesa de som avançada? Não. Para isso existe um cubo especial para contrabaixo. Para isso existe uma caixa de som especial para guitarra, para teclado. O único instrumento que eu até posso dizer que pode ligar numa caixa numa mesa de som é um violão elétrico, que ele é bem sensível, não tem peso, não tem uma saída agressiva. Agora, um contrabaixo, ele pode queimar um alto-falante, pode queimar um tweeter ligado diretamente na mesa de som, até o próprio canal da mesa de som. Mesmo que você equalize de acordo com que o seu ouvido esteja aceitando, mas ele pode queimar o canal da mesa de som. Para isso, existe uma caixa de som apropriada, que tem as frequências corretas para se receber um sinal de um contrabaixo. E a caixa de som tem uma saída que se chama output, é uma saída que se manda da caixa de som para a mesa, mas é um sinal já apropriado. Não é diretamente do contrabaixo para a mesa de som, mas é um sinal que sai da caixa de som que vai diretamente para a mesa, com uma outra frequência. Agora aqui, o Alex está falando aqui que muitas vezes, né, ele disse que foi falar da coisa interessante aqui, que muitas vezes temos o retorno e acaba ficando o retorno mais alto do que o que está levando para a igreja. Isso acontece muitas vezes. Muito. Agora, e o retorno, tem gente que tem músico que fica ali, não está conseguindo ouvir o retorno, não está conseguindo ouvir, e não sei o quê. Tudo bem. Mas a maioria das igrejas não acontece o que acontece nas grandes, que é a passagem de som. Tem que ter. Não tem que ter? Tem que ter. A equipe de som, o operador e músico, o que está louvando, não tem que chegar pelo menos meia hora antes? Tem que ter a passagem de som, tem que ter, é importante, não pode chegar em cima da hora e ligar os instrumentos e sair tocando. Tem que ter uma passagem de som, né? Senão vai todo mundo ficar perdido, ninguém vai saber quem está mais alto que quem. Às vezes a guitarra está muito alta
e tem que se equalizar a guitarra de acordo com os outros instrumentos, respeitar cada instrumento, um instrumento e respeitar o outro, né? E no final de tudo, quem está cantando é que leva prejuízo, porque a voz do microfone, o microfone está com um som legal, está bacana, está um volume adequado, mas os instrumentos estão tão altos que acaba abafando o som de quem está cantando. É verdade. Então, olha só, pessoal, vai divulgando aí, vai sair o curso, e o curso é o seguinte, o que ele está falando aqui, já está dando aqui muito feedback, muita coisa interessante sobre o som, sobre mexer no equipamento, e eu queria que você me ajudasse a compartilhar esse curso que o Mauro está dando aqui, e vai ter um curso exclusivo, vai pegar na tua mão, assim como o Alex, quando foi para Metodista, ele foi indicado para fazer um curso. Eu acho que todo pastor devia investir nisso, né, Mauro? Isso que eu ia falar, pastor. Né? Investir em algum membro da igreja que esteja interessado em ajudar, né, a se formar, a ser um técnico de som. Porque um voluntário está lá, ele está interessado em ajudar. Mas o pastor poderia investir, a igreja poderia investir, o líder poderia investir nessa pessoa, nesse jovem. Porque ele vai se formar num técnico e vai ter uma profissão. E ainda vai ajudar a igreja, né? Vai ajudar melhor. A igreja. Vai ajudar a igreja melhor. É isso aí. E nós perguntamos aí sobre isso. O vocal sumindo no meio do louvor, bateria abafando tudo. Como equilibrar isso sem briga com os músicos? O técnico está lá. Ele está lá. Aí o músico está... mas manda mais grave, bota mais agudo, aumenta mais, não sei o quê, manda mais retorno. E tem gente que é o seguinte, eu já vi o operador falar assim, ele mexe no botão e volta pro mesmo lugar, né? Finge que não. Finge que mexeu, não mexeu em nada. Então, mas para isso, pastor, o próprio técnico, quem estiver operando a mesa de som, na hora do ensaio, ele tem que estar. Ele tem que estar presente na hora do ensaio. Isso que é muito importante. Tem que estar no ensaio. E a maioria das vezes não vem. Não, ele tem que estar no ensaio, porque quando chegar no horário do culto, ele vai estar operando. E como nós falamos no início, que todo mundo mexe no som. Todo mundo quer mexer no som. E no fundo, a maioria das pessoas que tocam, uma boa parte, elas mexem, mas elas não entendem. Elas só querem aumentar o volume. Mas ela não sabe o que é grave, médio, agudo. Ela não sabe qual tipo de equalização tem que colocar naquele instrumento. O teclado tem um tipo de equalização. A guitarra tem a sua caixa própria. O baixo tem a sua caixa própria. Então, cada instrumento tem um tipo de equalização. E a equalização que vai para a mesa, aí é a responsabilidade do técnico. Já não é de cada músico, é do técnico. Entendeu? Entendi. O técnico tem que ter um bom ouvido para saber se a guitarra está com uma frequência boa, para que o teclado esteja com uma frequência boa, para que a voz de quem está cantando esteja com uma frequência boa. Entendi. Né? Isso é muito importante. Outra pergunta aqui. O pastor prega e dá estouro, né? Dá aquele estouro, buf, buf, buf. Como fazer regulagem para a voz falada e voz cantada? Tem diferença? Tem diferença. Inclusive, a voz cantada e a voz falada tem diferença. Inclusive a distância do microfone. Só que eu já me deparei com situações que, infelizmente, o pastor, quando está pregando, alguns pastores, líderes, né, quando estão pregando, eles colam com o microfone na boca. Eles colam com o microfone e ainda gritam, ainda falam alto. Isso é ruim por dois motivos. Pode queimar o amplificador, pode queimar o alto-falante, pode queimar o tweeter, pode queimar o médio, e ao mesmo tempo entra muita saliva na bobina do microfone. Isso acaba danificando a bobina do microfone. Entendeu? Então isso é ruim. Não adianta o operador abaixar o volume, porque ele vai gritar mais. O operador abaixa o volume, ele grita mais ainda. Então, a pessoa tem que ser responsável, tem que entender que quando ela está falando no microfone, tem uma certa distância de um palmo, dependendo do volume. Ela não precisa colar o microfone na boca. Quem está cantando, quem faz técnica de canto, sabe quando
colocar mais ênfase num trecho de uma música, ela sabe que tem que afastar o microfone. E pessoas, quando não fazem cursos, eu tenho uma oportunidade na igreja, eu não sou cantor, não sei cantar, mas é para Deus. Sempre a gente ouve isso, né? E ela acaba colando com o microfone na boca e acaba gritando ao mesmo tempo. Por quê? Porque não fez técnica de voz, não fez curso de canto e acaba usando o microfone de uma forma errada, né? Colando com a voz no microfone. O pastor está pregando, às vezes ele está se exaltando demais e acaba gritando no microfone. Isso é ruim porque as pessoas que estão sentadas ouvindo, nós estamos ouvindo um som muito ruim, um som muito alto. Bacana. Prejudica tudo ao mesmo tempo. Né? O ambiente fica prejudicado por causa do volume exagerado. Entendi. E o Alex está perguntando o seguinte, uma dúvida. Nas igrejas mais modernas, as caixas de som, elas ficam suspensas lá no alto, no teto. A qualidade é maior do que as caixas que ficam embaixo, penduradas nas paredes, ou não muda nada? Eu acho que muda, mas qual a sua opinião? Muda. A diferença é que existem igrejas que têm o som com as caixas suspensas e, ao mesmo tempo, existem as caixas de subgrave no chão. A gente escuta aquele gravão bonito, não é daquela caixa que está pendurada, é das caixas que estão embaixo. Olha aí, Alex, olha que informação bacana. Tem igreja que é assim. Se não adianta você pegar um equipamento grande, um louvor, um ministério grande, achando que aquelas caixas estão suspensas, vão dar essa qualidade, né, fenomenal, não. Elas têm uma qualidade excelente, mas o gravão, ela vem das caixas que estão no chão. O nome é subgrave? Subgrave. E existem mesas que têm subgrave, grave, médio e agudo. Tem mesa de som que é sofisticada e vem com tudo isso aí. Mas existe também um aparelho que se chama crossover, que faz essa divisão. Então a gente vai falar sobre o crossover também. Numa outra aula, a gente fale sobre o crossover, que é o divisor de frequências, para que possa ter essas caixas de grave também no chão. As caixas que estão suspensas são boas? São de ótima qualidade. Mas não significa que elas são caixas que possam suportar todo o equipamento que está no altar. Entendi. Maravilha. Porque realmente as maiores igrejas são caixas, inclusive até pequenas, né? Elas não são grandes. Mas são grandes. Tem, assim, compartimentos, né? Tem igreja que tem 2, outra tem 3, outra tem 4, tem um monte, assim. E tem muita igreja que tem as caixas suspensas, mas não tem um ministério grande de louvor. Às vezes é só um teclado, às vezes é só o violão, mas não tem equipamento grande. São só caixas suspensas, mas com um ministério pequeno. Entendi. Não tem back vocal, 6 pessoas cantando, não tem bateria microfonada, não tem nada disso. Então, igrejas grandes, mas com um ministério de louvor pequeno. Vamos lá para mais um bloco de perguntas aqui. Vamos terminar, vai ser 1 horinha só de podcast, de aula sobre som. Eu acho que isso aqui é muito importante, né? Sim. Muito importante. Na prática, melhor ainda. Melhor ainda. Técnica na prática. Regulagem da mesa. Para você, qual a ordem certa? Ganho. Qual é que se fala aquilo ali? Equalizador. Ganho, equalizador, efeito. Efeito, volume. Ou tem outros caminhos, né? Vamos lá. Bom. O que você acha que é mais importante aqui no caso das perguntas que nós separamos para te fazer? Qual a ordem? É o ganho? Bom, isso depende do tipo de instrumento que vai ser ligado na mesa. Se é microfone, qual tipo de instrumento vai estar ligando na mesa? Se é um violão, se a saída da caixa de som do contrabaixo, né, do volt, a linha que vai para a mesa de som. Depende do tipo de instrumento. Deixa eu falar, você falou em linha, né? Se pode ligar, vamos supor, tem a caixa de contrabaixo, a gente tem aqui. Se colocar em linha, não funciona bem? Funciona bem, mas depende do tipo de equipamento que está recebendo o sinal. Se for uma igreja pequena, não há necessidade de pegar um sinal de um contrabaixo e botar na linha. Não tem necessidade. Não há necessidade, depende muito do tipo de equipamento, o tamanho da igreja, a acústica que a igreja está oferecendo. Porque eu já vi pastores gastando 50 mil para um tamanho dessa aqui. 50, 100 mil, 200 mil de som. Às vezes sem necessidade. Desnecessário, porque a igreja tem uma acústica boa,
a igreja tem rebaixada, é rebaixada com lã de vidro, é rebaixada com... Tem a acústica lá nas paredes direitinho, e ele gasta 50 mil. Para quê? Às vezes está É desperdiçando. desnecessário. É preciso chamar um técnico, uma equipe, para que possa estudar o espaço da igreja, a acústica que a igreja tem, estudar o tipo de equipamento que a igreja está usando, para se pode fazer um planejamento. Porque não é sair ligando equipamento de qualquer jeito, não. Não é investir 50 mil, às vezes, desnecessário. E às vezes, irmão, o que acontece? Tem que também perceber, né, que eu já tive essa experiência, eu mexo com som, não sou igual você, um técnico profissional. Mas como eu sou um pastor e às vezes a gente fica sem opção, a gente mesmo tem que fazer. Existe uma diferença, né, da igreja vazia, não tem ninguém. Aí você, e o som tá bom, ó, não tem ninguém aqui. Aqui está vazia. Está vazia. Aí chega a multidão, muda tudo, muda, porque o som ele é direcional. Então, quando ele chega, ele dá de encontro com as pessoas, a qualidade muda. É diferente quando... Você já viu quando você entra numa casa para... Você quer comprar uma casa, aquela casa é vazia? Uhum. Você viu o eco que dá dentro daquela casa? O eco. O eco que dá? Por quê? A casa está vazia. Não tem móveis. Não tem móveis para poder cortar aquele eco. Não tem nada naquela casa. Então você entra numa casa que não tem móveis, não tem nada. Aí você fala, qualquer palavra está dando eco. É a mesma coisa a igreja. A igreja, ela vazia, ela tem uma qualidade de som. Ela cheia tem outra qualidade. É a mesma coisa que você pegar o equipamento de qualidade dentro de uma igreja e você pegar esse mesmo equipamento e fazer um ar livre. É diferente. É outro som. Poxa, o som da igreja é tão bom que na rua tá ruim, claro. Tá aberto. Não tem acústica. É. O som está se espalhando, o som está indo para os ares. É diferente. Por isso que tem que se estudar a acústica da igreja, o tamanho da igreja, o tipo de equipamento que vai se usar na igreja e o volume adequado para que não possa incomodar quem está sentado. Maravilha. Agora outra coisa que eu conheço, mas você vai ter uma resposta melhor. Por exemplo, tem igreja que é o seguinte, meu som está ruim, mas rebaixa com PVC. É aconselhável PVC ou isopor? Qual que é melhor? Para mim é o isopor. Sim, mas a gente está falando também sobre depende do tamanho da igreja. Depende do tamanho. Depende uma igreja é grande. Mas o ideal, já que vai rebaixar, vai se investir, o ideal seria o isopor, por causa da acústica que vai oferecer para o ambiente, né? Geralmente PVC a gente coloca dentro de casa. A gente coloca num... PVC não é para a igreja, eu sempre falei isso. É um isopor, você pode botar até aquele gesso acartonado de drywall, né? E por dentro você colocar um isolamento térmico. Uhum. Estúdios fechados são feitos assim, entendeu? Mas assim, não é bom você usar, nem você botar no altar, você colocar no altar, você colocar azulejo. Não. Também no chão, por exemplo. No chão também, carpete. Tem que ser carpete, né? Carpete. Tudo isso influencia. Porque eu já vi igreja grande e o piso brilhando de porcelanato, mas estraga o som. A qualidade de som é outra. Não é a mesma qualidade. Não é. Não é. Porque, claro, o pastor ele quer a igreja bonita, né? Ele investiu para a igreja ficar bonita. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que existem coisas que atrapalham na qualidade do som, na acústica. Por exemplo, as igrejas lá da cidade, igreja com mais tecnologia, você vê que não tem piso, é carpete. Carpete. A todas as igrejas lá, eu tive numa igreja na Barra da Tijuca, tá, da igreja do pastor Pedrão, que é da Melodia, num congresso lá, igreja enorme, mas é carpete em tudo quanto é lado. Ajuda muito na acústica. Né? Tudo. Então, quer dizer, aqui se eu pudesse, a igreja da Baixada é mais complicado, né? Porque a gente sabe que quando chove, o pessoal vem cheio de lama, quer dizer, aí tem que não ficar dá para colocar carpete, não. Não dá para colocar carpete por causa disso. Mas eu gostaria de capetar a igreja toda. Mas pelo menos no altar fica bom. Mas o altar já é bacana, né? O Alex tem dúvida aqui, bacana, Alex, você está participando bastante. Que bom, né? E eu gosto assim, né? Quando há acústica no templo,
o ar-condicionado ou talvez o clima quente muda o som, não? O que você acha? Não. Não muda, não. Não tem nada a ver Não tem nada calor, a ver frio. o ar-condicionado, frio, não. O que muda a qualidade do som é o tamanho da igreja, é a acústica que ela oferece. O teto, por exemplo, o teto tem que ter uma boa acústica. Ó, aqui, mas a temperatura do ambiente, não. Aqui, por exemplo, a gente sofre muito. Primeiro, até que a gente venha colocar o rebaixamento, bacana tal, as telhas são de zinco. E a gente não tem rebaixamento aqui na igreja. Todo mundo sabe disso. Então, quer dizer, a acústica fica ruim, né? Se espalha muito. Por melhor som que a gente coloque aqui, nós vamos ter uma certa dificuldade por causa disso. Sim ou não? Sim, tem dificuldade porque o som se espalha muito. É como se você estivesse com um equipamento no ar livre. Pelo tamanho, pela dimensão da igreja. Como se estivesse no ar livre. Então, o que é preciso para que tenha um som bom aqui? Para que você tenha uma qualidade boa, é um som baixo. Uhum. Porque o pouquinho de som que você colocar na mesa, todo mundo vai ouvir muito bem. Vai estar muito nítido. Você não precisa ter um som muito alto dentro da igreja, né? Porque a igreja já oferece uma acústica muito grande. Uhum. Entendeu? Então você não precisa aumentar muito o volume, você não precisa ter um som muito alto nos instrumentos e nem na voz. Um pouquinho que você fala conversando com as pessoas, né? Isso é ótimo. Mas se você quiser uma acústica melhor, aí tem que fazer um rebaixamento. Maravilha. Aqui nós já falamos até de coisa que, por exemplo, colocar instrumento em linha, né? Com a mesa, isso aí o Mauro sabe fazer muito bem. Quando usar o DI e quando usar microfone, violão, teclado, tudo junto na mesa. Aí ele já explicou que depende da qualidade da mesa, de tudo, né? Depende de muita coisa. A equalização depende muito, na hora. Não tem como definir qual tipo de equalização vai ser para cada instrumento. Isso tem que ser feito, tem que mostrar mais ou menos na prática. Na prática você pode mostrar, ó, tem que ficar dessa forma. Tem que ir mostrando, equalizando e mostrando como que fica melhor. Entendeu? Porque cada instrumento tem que ter uma qualidade original. O som do teclado é este. Então, quando passar pela mesa de som, ele tem que mostrar aquele som ali, o mesmo som original. Entendi. Entendeu? Igual a nossa voz. A gente está falando aqui, a nossa voz não pode ser diferente do que a gente está falando aqui quando estiver lá no altar. Sim. Tem que ser a mesma voz. Maravilha. E o pastor tinha falado sobre, né, aquela pancada que dá. Aquela pancada que dá às vezes, né? Como tirar essa pancada, isso já foi falado. Tem que afastar o microfone. Porque senão dá aquele tuf. E o microfone tem, dependendo do tipo de microfone, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, o meu microfone é Shure, eu gastei muito dinheiro com esse Shure, eu comprei tudo Shure, mas está dando essa batida ainda. Por quê? Por causa da equalização e porque quem está pregando, quem está cantando, está usando de forma errada. Eu já ia fazer essa pergunta aqui, ó. Qual o maior erro que você vê nos músicos e pastores cometendo com o som? É justamente, às vezes, não saber usar o microfone adequadamente. Não saber usar o microfone de forma correta. Né? O microfone já tem um volume na mesa adequado para que você possa, né, usar. Tem o microfone sem fio, por exemplo, o receptor dele tem volume. Uhum. Tem volume nele. Você pode aumentar o volume, você pode, não tem grave, médio, agudo, mas tem volume. E esse volume vai de encontro com a mesa de som, que também tem seu volume, tem o ganho, tem o master, né? Tem os botões para poder aumentar o volume. Então, também não é adequado você pegar o receptor do microfone e aumentar o volume todo. Também não é bom, você tem que deixar pelo menos pela metade. E na mesa que você vai dar o ganho. Show de bola. Tudo isso aí. Fechamento aqui e mais conselhos que o Mauro vai dar aqui. Se um jovem quer começar hoje como técnico de som para a igreja, por onde ele começa, qual é o curso, onde procurar, e depois nós vamos falar aí, tá, outras coisas. Mas fala aí, Mauro, está preparando aí o e-book, está preparando o curso? E-book, passo a passo, do zero, para que todos possam entender o porquê que existe essa equalização, por que existe grave, médio e agudo, por que eu tenho que equalizar, eu não posso deixar de um jeito. Às vezes a pessoa fala assim, eu deixo padrão, eu deixo tudo em flat, eu deixo tudo no meio. Aí
chega uma pessoa com uma voz diferente da sua, você é obrigado a mexer. Então, é preciso você mexer na equalização para que você tenha uma boa sonoridade. Né? O jovem está começando agora, ele tem que ouvir, ele tem que começar a exercitar o ouvido. Não adianta só entender sobre grave, médio, agudo, subgrave, mas se não tiver um bom ouvido, ele só vai mexer nos volumes e pronto. Ele tem que entender. Poxa, está com muito grave, está com muito médio, está com muito agudo. E ele saber o momento exato onde tem que aumentar, o que tem que tirar. Entendeu? Maravilha. O conselho aqui para aquele jovem, para aquele irmão, que de boa vontade, ele não sabe muito, mas ele está ali mexendo, está ali ajudando na mesa de som e tal. Qual o conselho que você... E ninguém vê, só critica ele e tal. Qual o conselho que você dá para essa pessoa para ele continuar, avançar e não desistir? Tem que fazer um curso. Fazer um curso, né? Não olhar para trás e começar a se desenvolver. Fazer curso para entender melhor sobre equipamento de som. Se aprimorar. Né? Ele tem que se aprimorar, tem que se atualizar, tem que fazer o curso, porque as pessoas já vão culpar o técnico. Muita gente fala, tá vendo, esse técnico não sabe mexer não. E ele tá ali para ajudar. Se deu ruim, todo mundo culpa vai ele. Em cima do técnico. Mas se der tudo bem, ninguém lembra. Ninguém lembra que foi ele que deixou o som brilhando, bonito. Mas se der problema no microfone, se der problema no equipamento, foi ele que mexeu, não soube mexer. Então ele tem que fazer um curso. Faz um curso, tá? Faz um curso, se especializa mesmo nessa área, que é uma área muito boa, porque eu tenho certeza, não vai faltar emprego. Amém. Eu esqueci o nome dele, mas tinha um cara aqui, eu acho que era o Carlão. O Carlão, que a gente fazia aquele projeto Jesus Resgatando Vidas, e ele era um voluntário desse nosso projeto, que ele era o cara que mexia, que botava... Ele só gostava de fazer som de rua, mas ele já veio aqui, já fez várias coisas. Mauro, uma igreja que está, para a gente terminar, querendo melhorar o som, e não tem dinheiro para comprar nada, nenhuma mesa, mas está tudo funcionando. O amplificador funcionando, a mesa de som está funcionando, está tudo funcionando, mas está dando tudo errado. O que você pode fazer para ir lá resolver? Tem como? Sem gastar muito? Tem que conhecer o equipamento, né? Tem que fazer uma revisão em tudo, olhar o tamanho da igreja, ver que tipo de equipamento estão usando, a ligação, ver se está correta, porque muita gente também faz ligação errada. Eu já vi muita ligação errada. Só para a gente finalizar também, eu vou falar rapidinho aqui. Tem pessoas que ligam instrumentos musicais como um teclado, eu sempre dou exemplo do teclado passa pela mesa de som. Muitas igrejas não ligam o teclado numa caixa, vai direto para a mesa de som. É errado? Não. Mas se tivesse uma caixa amplificada seria melhor ainda. Então elas ligam na entrada de microfone, que é uma entrada sensível. Aquela entrada de microfone é muito sensível para se ligar um instrumento. É só para o microfone. E logo embaixo da mesa de som vem uma outra entrada escrito assim, auxiliar. Da mesa ou da mesa de som. Na mesa de som ou na caixa de som. Está escrito auxiliar e a outra está escrito microfone. Onde é microfone, é microfone. Onde é auxiliar, é o cabo do teclado que você vai ligar. Então tem gente que não repara isso, né? Ele aí chega lá... Sai ligando em qualquer entrada. Entendi. Entendeu? Tá vendo? Então, esses pequenos detalhes, as pessoas têm que entender em qual local que eu ligo o instrumento, em qual local eu ligo o microfone. Entendeu? Então, tudo isso aí vai influenciar na qualidade de som. Eu vou visitar uma igreja, o que eu vou fazer? Eu vou olhar tudo. Através da equalização que está na mesa, eu vou saber que está errado ou não. Só de olhar. O bom é quando um pastor fala assim, Mauro, o som daqui está horrível, vem dar uma olhada aqui. Seria bom vir num dia que tem culto até, né? Sim, melhor. Melhor dia. Melhor para eu ter noção de como o som está saindo. Aí eu vou lá na igreja no dia de culto, vou participar do culto, vou receber, mas eu vou falar, olha, está faltando isso. E eu vou olhar para a mesa de som e vou olhar, olha, está errado. Está certo, mas tem alguma coisa de errado no amplificador. Tem alguma coisa de errado na caixa ativa. Alguma coisa de errado está acontecendo e eu vou saber identificar. Mas no dia de culto. Aqui mesmo na igreja, eu estava usando 2 amplificadores.
Um para frente e outro... 2 amplificadores, um para cada lado. E o Mauro disse que era desnecessário. Às vezes está acontecendo isso em muitas igrejas. Está acontecendo em algum lugar. Às vezes tem um aparelho a mais, tá ali, ó, só gastando luz. Desnecessário. Quando na verdade você tem um amplificador que ele é potente e pode suprir a necessidade da igreja. Tá vendo? E às vezes, outra coisa também, às vezes a pessoa liga o retorno junto com os PA, que também está errado. Está errado, o retorno é separado. Em relação aqui, o retorno a gente tem separado, né? Uhum. Mas eu achava assim, que um amplificador seria para o retorno, outro para o coisa. Mas nós temos aqui caixa ativa. Já tem caixa ativa que dá para equalizar o retorno. A passiva. A ativa está ligada à passiva, que você pode equalizar o volume, né? Na própria caixa você pode deixar um volume padrão. Ok. Maravilha, gente. Então estamos terminando esse podcast. Obrigado aí por você ter entrado. Só gente interessada entrou, né? Que é o pastor José Mas, que é daqui, e o Alex também, que é daqui. Mas esse podcast vai estar gravado e vai estar lá no YouTube, para que outras pessoas possam assistir e querer fazer o curso. O curso aberto, na legenda aqui, ó, eu vou colocar aqui, nós estamos com curso, tá? Estamos fazendo o lançamento do Mauro desse curso, que ele vai lançar em breve. Então, você que já quer fazer um curso de som, já se inscreva, vai ser um preço bem bacana, não vou falar agora, mas um preço bem especial para você, e você vai poder fazer conosco. Deus abençoe sua vida. Mauro ainda tem outras informações, cursos de locução. Eu quero trabalhar de locutor em mercado, em padaria em farmácia. De caixa de som, série paralelo. Isso aí. Tudo isso aí ainda tem. E é muita coisa. Envolvendo som tem muita coisa. Tem muita coisa. Gente, eu também estou oferecendo cursos diversos, muitos cursos profissionalizantes. Por exemplo, vou dar só uma palhinha aqui, ó. Administração do mercado de trabalho, curso. Elaboração de currículo, é um curso. Eu queria aprender a elaborar currículo. Curso com certificado. Atendente de farmácia. Às vezes a pessoa pede, né? Você tem curso de atendente? Então, faz um curso. Técnico de vendas. Eu sou profissional em venda, eu posso te ajudar, mas nós temos esse curso. Contabilidade. A pessoa pode fazer um curso à distância também. Empreendedorismo, departamento pessoal, marketing digital, gestão em RH, Instagram para vendas, telemarketing, mídias sociais, operador de caixa, agente de padaria, eu sempre falo padaria, de portaria, almoxerifado, logística, supervisão pedagógica, conhecimentos bancários e tudo mais. São muitos cursos. Eu vou falar para você quantos são aqui. 120 cursos, Mauro. E preço. Olha a base de preço. Preço básico para você. Deixa eu ver aqui qual o preço. Onde está o preço? Onde está aqui? Baseado aqui, mais ou menos, R$ 67,00, R$ 40,00, R$ 67,00. O curso mais caro que eu tenho aqui é R$ 97,00. Para você se profissionalizar estudando em casa. Já pensou? Antigamente não tinha não tinha nada disso, né? Você estuda em casa com seu celular, com seu computador, você pode aprender muita coisa. E vem com certificado com o MEC, tá? Com o emblema do MEC no certificado, que é certificado pelo MEC. É um curso que vale, porque antigamente a pessoa tem curso? Tem. Fez aonde? Fiz à distância, fiz em casa. Dá aqui o seu certificado. Tá valendo. Antigamente só valia o presencial, hoje vale o à distância também. Tá bom, gente? Legal. Então vamos lá. Deus abençoe sua vida. E amanhã eu vou estar dando aula lá em Corumbá. Nós estamos no nosso curso de teologia. E também aqui acabou. E a formatura é dia 18, tá bom? Dia 18 agora de junho. Formatura do pessoal que formou aqui. Lembrando agora também
Lembrando também que eu tenho a nova edição do meu livro. Esse livro aqui é Conselhos Práticos de um Casamento Feliz. Gente, tem coisa boa aqui, hein? Quer ter um casamento feliz, abençoado? Meu livro, eu posso te entregar ele em e-book, tá? E também livro físico. E-book é R$15. Pastor, eu quero esse livro e-book. R$15. E ele presencial ou físico, R$30. Deus abençoe. Até o próximo. Amém. Amém. Foi maneiro, né, pastor?